Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com Dinheiro. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 12, Como Lidar com Riquezas Materiais. Ó Senhor Jesus, tudo isso Ele quer que a gente lide por meio do Espírito, aplicando os elementos da ressurreição de Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, Ele conta conosco, que a gente vai aplicar na sua palavra de maneira adequada. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito, para a gente compreender aquilo que Ele está mostrando para cada um de nós. Pelo exercício do Espírito, Ele traz para nós Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar, na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, quando a gente tem discernimento daquilo que Ele quer transmitir, Senhor Jesus, a gente vai tendo mais convicção daquilo que é transmitido a nós e aquilo que também Ele deseja que seja transmitido através de nós, para alcançar mais a sua vontade, mais os seus filhos, que tudo seja cumprido por meio de cada um de nós. Senhor Jesus, Ele quer nos fazer coparticipantes de tudo aquilo que Ele preparou. Ó Senhor Jesus, e que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Senhor Jesus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para o Apocalipse capítulo 20. Senhor Jesus. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Senhor Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a ressurreição em Cristo. Ó Senhor Jesus, nesta semana veremos em primeiro lugar como Paulo defendeu a verdade do Evangelho contra os ataques da filosofia grega à ressurreição de Cristo. Em seguida, como o apóstolo apresentou a necessidade de advertir os santos quanto ao perigo de conversações contrárias à fé, e também quanto ao proveito de encorajar os irmãos a prosseguir com aqueles que de coração puro invocam o nome de Jesus. Paulo também apresentou aos irmãos coríntios o preço a ser pago para obter o galardão de reinar com Cristo, negociar os talentos e tornar-se útil para a obra do Senhor, fazendo morrer a natureza terrena. Se agirmos assim, a vida ressurreta de Cristo será manifestada em nosso viver e ações, e até mesmo nossas ofertas de riquezas materiais serão realizadas em ressurreição. Ó Senhor Jesus, louvamos ao Senhor por sua obra redentora. Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu da parte do Pai a comissão de estabelecer a nova aliança por meio de sua morte. Ele foi fiel e obediente ao Pai até ao fim, morrendo na cruz em nosso lugar, para nos resgatar de volta para Deus e nos introduzir na realidade do reino dos céus. Cristo, mediante sua submissão à vontade do Pai e sua morte vicária, derrotou Satanás, vencendo assim todas as coisas. Na segunda vinda de Cristo, o inimigo de Deus será aprisionado por 1000 anos. Depois desse período, o diabo será solto para enganar e seduzir as nações. Muitos ainda hão de segui-lo. Contudo, descerá fogo do céu e consumirá todos os que se opuserem a Deus. Permanecerá apenas quem realmente for do Senhor. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Diante do julgamento do trono branco, todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, assim como a morte e o inferno. O Filho recebeu o reino do Pai, e após eliminar tudo o que há de negativo no universo, o devolverá ao Pai. Do mesmo modo que Cristo foi obediente ao Pai em tudo, também devemos sê-lo, para que Deus seja tudo em todos. Ó Senhor Jesus, se tivermos hoje um viver restrito, sob o controle do Espírito, seremos alcançados pela vida divina em todas as partes de nosso ser, corpo, alma e espírito. Chegaremos a ser vencedores e poderemos ser arrebatados vivos, ou, se dormirmos no Senhor, ressuscitados. Também, cada oportunidade de pregar o Evangelho e batizar as pessoas deve ser aproveitada, a fim de que aqueles a nosso redor tenham seus nomes inscritos no livro da vida, amadureçam e alcancem o galardão, sendo arrebatados ou ressuscitados como vencedores. Ó Senhor Jesus! Alguns em Corinto, por causa da influência da filosofia dos epicureus, não criam na ressurreição. Os epicureus não acreditavam em vida após a morte e convenciam as pessoas de que deveriam aproveitar a vida, fazendo o que bem quisessem e atendendo a todos os caprichos, pois nada haveria após a morte. Paulo combatia essa filosofia, mostrando que arriscava a própria vida, vislumbrando a ressurreição. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ó Senhor Jesus! O apóstolo ainda cautelava os irmãos contra filosofias que não são segundo Cristo, contrárias à fé do Evangelho, e que se propagavam entre os santos coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Paulo chamava os irmãos à sobriedade, mostrando-lhes que se não houvesse ressurreição, não haveria esperança para nós, os que cremos. Nossa fé deve basear-se no falar de Deus. Não permitamos que filosofias e ideologias contrárias à palavra entrem sorrateiramente na igreja. Lutemos juntamente com os apóstolos para manter a fé, a esperança e o amor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Essa semana, meu irmão, vai
tratar na questão do dinheiro, na questão das riquezas materiais. Mas antes dele entrar nisso, né, ele discorre bastante aqui, né, para poder complementar a palavra da semana passada, né, que falou sobre a ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então ele vem complementando essa palavra, lendo outros trechos, né, Senhor Jesus. A palavra está bem rica, né, como sempre, encorajo os irmãos. Todos os vídeos aqui no canal, né, os livros do Alimento Diário, sempre embaixo aqui na descrição tem o link do vídeo da semana e o link do tutorial. Basta clicar ali e você vai ser direcionado já, né, para o canal do YouTube, né, da Mensagem das Conferências, né, Senhor Jesus, onde está a palavra da semana, a palavra que originou o Alimento Diário, né, e para o canal do YouTube do Instituto, né, onde toda semana é lançado ali o tutorial, né, para a gente poder tocar na palavra, né, com mais realidade. A palavra dessa semana tem 1 hora e 6 minutos, né, e o tutorial está com 36 minutos. Né, então, basta se organizar, né, 1 hora e 42 minutos aí, né, durante a semana, né, Senhor Jesus, para ouvir essa palavra, irmão, complementando, né, tudo aquilo que a gente precisa perceber. Né, e antes dele entrar também nesse assunto das riquezas materiais, ele mostra, né, que até nessa questão a gente precisa atuar de acordo com a ressurreição de Cristo. Muitos hoje têm conceitos, né, e acabam não progredindo na fé, porque não conseguem abrir mão das coisas, né? Não conseguem ver de maneira séria essa questão das riquezas materiais. Né? Hoje muitos usam como desculpa, né? Aqueles que usam mal, né, essa palavra na Bíblia, né? Senhor Jesus. Hoje muitos, né, de fato, né, aí a gente vê os escândalos na internet, né, que estão usando isso aí, né, para se enriquecer, para isso e para aquilo. Mas o que acontece? Isso aí não foi essas pessoas, nessas doutrinas aí, essas coisas que estão acontecendo, não foram eles que inventaram isso. Isso está na palavra. Ó Senhor Jesus, é algo que Deus colocou para nós. E para isso a gente precisa aplicar nesses princípios em ressurreição. Não é lei, não é ordenança, é um princípio bíblico para nos guardar. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que nos guarda, né, dentro da esfera da igreja, né, nos guarda das portas do inferno, né, que estão aí escancarados para o mundo. Por isso que muitos cristãos têm caído nessas coisas. Alguns que estão usando disso, né, para enriquecer, para fazer coisas ilícitas, e outros estão usando isso como desculpa. E aí acabam caindo na artimanha do inimigo. Ó Senhor Jesus, e uma até dá o exemplo, né, que, olha, eu nunca vi ninguém ficar pobre por ofertar, mas já vi muitos ficarem pobres por não ofertar. Ó Senhor Jesus. Né, então, se a gente ficar olhando as coisas de maneira terrena, como eu compartilhei na última semana, né, se a gente ficar olhando as coisas do prisma terreno, né, do homem natural, não dá certo. Né, um dos assuntos que eu falo na semana é justamente isso. Né, o primeiro homem, ele é terreno, ele é natural, ele é anímico. Ele vive pela sua alma, ele vive procurando o benefício próprio, como mostrou aqui os epicureus, que falam, não tem vida após a morte não, aproveita tudo o que tem, né? Vai comer, vai beber e vai morrer, não tem nada para fazer depois. Ó Senhor Jesus, mas a gente não pode seguir por aí, a gente não pode seguir as ideologias do mundo, essas ideologias que querem colocar a gente contrário à palavra de Deus. E o inimigo está usando, né, escândalos, tudo isso para poder aplicar essas doutrinas contrárias. Eles têm que perceber, olha, isso está na palavra. Como eu já citei aqui várias vezes, né? Eu acompanho alguns canais e alguns têm usado isso. Ah, não, mas isso aqui foi escrito na Bíblia, porque na época não havia isso, não havia aquilo. Ó Senhor Jesus, quanta ignorância. O Senhor ele já sabia disso tudo, mas Ele colocou para ver onde é que nós depositamos a nossa fé, onde é que nós depositamos as nossas coisas, o nosso ser. Né? E como eu já citei antes, né, nessa questão de riquezas materiais, se você se mantiver fiel ao Senhor, você estiver ali numa condição pura, o Senhor pode usar você como base para purificar todas as coisas. Agora, se você se comporta como todos os outros, né, você também vai sofrer como todos os outros. Né? Agora, se eu me mantenho, né, de maneira limpa, de maneira pura diante de Deus, entregando tudo diante dEle, ó Senhor Jesus, aí aqueles que fizerem de maneira inadequada vão estar colocando as mãos, não nas minhas coisas, mas vão estar colocando as mãos nas coisas de Deus. É isso que a gente precisa perceber como um princípio. Aquilo que eu faço diante de Deus, Deus me abençoa. Aquilo que eu coloquei diante dEle não pertence mais a mim. Ele é que vai estar colocando. Então, se alguém está defraudando, fazendo alguma coisa, está fazendo contra Deus e não contra mim. A minha parte eu fiz, estou recebendo a minha bênção, ó Senhor Jesus. E os outros, se estão perseguindo outras coisas, eles mesmos vão ter que se virar com Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso, o irmão primeiro começa tocando na questão da ressurreição. Nós vamos de um viver adequado, nós vamos de um viver que expressa a Deus. Cristo, né, veio, né, como homem para fazer isso, para expressar a Deus, para ser alguém que representasse Deus. Então, se eu fizer o que os outros fazem, sem consultar a palavra, sem ter como base, né, a palavra de Deus, ó Senhor Jesus, que diferença tem? Né, se você deixa de cumprir um requisito, né, para Deus é como se você deixasse de cumprir todos os outros.
Ó Senhor Jesus, né? Uma coisa acaba anulando todas as outras. Por isso a gente precisa viver, né, com seriedade, com temor e santo tremor diante dele. Ó Senhor Jesus, é a Cristo Jesus que nós estamos servindo. Né? Por isso ele mostra para nós, né? A nossa fé tem que ter base no falar de Deus na palavra. Por isso a gente não deve deixar penetrar filosofias, ideologias. Né? Na época de Paulo era essa questão aqui, né, de não crer na ressurreição, eles ficavam infundindo outras coisas, aí as pessoas querem discutir outras coisas, ao invés de fato se colocarem diante do Senhor, diante da palavra, para ver compreensão. Né? Eu sempre falo isso aqui, né, que você ouvir a palavra, independente se veio do ministério A, B ou C, do fulano, do Beltrano, você precisa pegar essa palavra e considerar diante do Senhor. Você precisa ver se isso tem base na palavra, base na fé, base em Cristo. Né? E a partir daí, né, você ir diante dele e ele vai te mostrar, ele vai te iluminar. Ó Senhor Jesus, Deus encarregou os apóstolos com muita seriedade, com muita sobriedade, né, porque deu para eles um encargo maior. Durante a semana também eu vou falar conosco a respeito do galardão, que nós precisamos, né, na nossa experiência diária, né, Senhor Jesus, buscar, né, mais e mais o Senhor, não parar de avançar. Né, não podemos dizer, Senhor, do jeito que já está bom. Não, a gente tem que, né, o Senhor falou, né, para a gente negociar até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, a gente dá prosseguimento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E no finalzinho aqui, como ele fala nessa questão de filosofias e ideologias, né, que acabam sendo contrárias à palavra, elas acabam entrando na igreja. Ó Senhor Jesus. Né, e aí a gente não consegue, né, avançar. Por causa dessas coisas, os irmãos deixaram de dar prioridade à palavra. E ficavam discutindo, concordando, discordando. Ó Senhor Jesus. E não avançavam, não tinha como. Porque se você não crê na palavra, você não tem a fé exercitada, você não vai ter comunhão com o Senhor. Você não vai crescer na vida divina. Então Paulo mostrou que isso estava só atrapalhando. E da mesma forma, né, hoje a sociedade tem várias ideologias. Né, querem colocar, né, o rico contra o pobre, né, o negro contra o branco, né, Senhor Jesus, o homem contra a mulher, os pais contra os filhos, né, Senhor Jesus. Né, então, tudo é motivo, né, para gerar alguma intriga, né, alguma situação. Ó Senhor Jesus, então a gente não pode cair nessas ideologias do mundo, né, ideologias partidárias, políticas, nada disso. Né, o nosso princípio é a palavra. Se a gente ficar concentrado nessas outras coisas, a gente não vai se preocupar com aquilo que verdadeiramente vai trazer para nós frutos espirituais, vai trazer para nós verdadeiro avanço espiritual. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, né, que praticamente a metade da palavra dessa semana, né, vai tocar em itens a respeito da ressurreição, mas para dar para nós uma base na palavra, uma base bíblica, para a gente também experimentar que um item da palavra também é a questão material. Se a gente não cuidar disso, a gente não vai avançar. Ó Senhor Jesus, conheço vários irmãos que têm problema nessa área e você vê que de fato não consegue avançar na fé. Começam com esse problema, depois começam a se questionar a respeito de outras coisas. E aí daqui a pouco começam a se questionar até mesmo a respeito da fé básica. Ó Senhor Jesus. E aí não crê na palavra, não avança, ficam ali parados espiritualmente. E aí o resultado, que o inimigo vai entrando, né, e as famílias vão sendo cada vez mais, né, destruídas, né, assoladas pelo inimigo. Abre-se uma brecha. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ver isso com seriedade. Né? Então ele começa falando para nós, né, que Paulo defendeu, na verdade, do evangelho contra ataques filosóficos. Né? Senhor Jesus, filosofia grega que era contrária à ressurreição. Ó Senhor Jesus. Né? Senhor Jesus, se a palavra está mostrando para nós algo, como que a gente vai aceitar um negócio que fala contra? Como eu falei no início, se a palavra mostra para nós a respeito da gente ofertar, dizimar, mas porque fulano faz isso de maneira adequada, eu não posso desconsiderar a palavra. Isso é usar de filosofia. E aí eu estou sendo contra a palavra, contra o próprio Deus. Isso é muito sério. Isso leva a gente a ter muitos problemas diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, como eu falei, né, vira uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra. Ó Senhor Jesus, e aí, né, o que acontece hoje, né, muitas doutrinas vão penetrando, daqui a pouco as pessoas estão seguindo ensinos de demônios, né, achando várias coisas anormais, normal. Ó Senhor Jesus. Depois ele mostra para nós, né, a necessidade de advertir os santos, né, quanto ao perigo das conversações contrárias à fé. Ó Senhor Jesus. Como mostrou aqui, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Né, Senhor Jesus. Os irmãos acabam entrando em outras coisas, em outros assuntos, e acabam, às vezes, misturando isso com a palavra de Deus. Aí gera uma grande confusão, né, e ninguém sai do lugar. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra também que
a gente precisa ser encorajado, né? É proveitoso para nós prosseguir junto com aqueles que têm um coração puro, que invocam o nome do Senhor, porque há alguns, né, que estão no meio dos cristãos, mas só para falar mal, né, Senhor Jesus, só para levar, né, a certas questões negativas, né? Como eu até já citei aqui exemplo, né, de pessoas às vezes que se intrometem ali, né, ficam no meio dos irmãos ali, ao invés de estar prestando atenção, né, na palavra, está sendo falado, não, está discutindo, está conversando, rindo, brincando, distraindo os irmãos ao redor quanto às questões da palavra. Então esses aí a gente precisa se afastar, a gente precisa buscar. Na semana a gente vai entrar mais nisso. Ó Senhor Jesus, ele também mostrou para nós que, né, para os irmãos de Corinto, né, serve para nós que a gente tem que pagar um preço, tem um preço a ser pago para a gente obter o galardão de reinar com Cristo. Né? A gente tem que pagar o preço de negociar nossos talentos, né, e nos tornarmos úteis, né, para a obra do Senhor, né, fazendo morrer a nossa natureza terrena. Né? O Cristo, ele é o último Adão, ele colocou, né, Senhor Jesus ali, o que veio de Adão, né, o que veio da natureza terrena, ele excluiu tudo, ó, isso aqui não serve. Então a gente precisa agora avançar a partir de Cristo. Não é Adão mais, não é no nosso homem natural, nosso homem anímico mais. Ó Senhor Jesus, tem que deixar as coisas terrenas, como eu falei, né, na última semana. Né? Se a gente ficar focado nas coisas terrenas, a gente vai olhar para as coisas divinas e vai achar que é difícil. Mas se a gente for levado para outra dimensão, né, para outra esfera, a esfera da ressurreição de Cristo, a gente vai ver que, não, de fato, é só largar, né, as coisas naturais e passar a andar pela fé, crendo no Senhor. Por isso que ele mostrou que não dá para ficar discutindo outras coisas. Ó Senhor Jesus, deturpando a palavra, deturpando a fé. Ó Senhor Jesus, essas coisas acabam incomodando, ficam ali na cabeça, né? A pessoa fica remoendo aquilo ali, ao invés de estar concentrado na palavra, lembrando, né, das coisas celestiais, das coisas que vêm lá do alto. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostrou que se a gente agir assim, né, dessa forma, pagar um preço pelo Senhor, a vida ressurreta de Cristo, né, vai ser manifestada no nosso viver, nas nossas ações, e até mesmo, né, as nossas ofertas, né, vão ser realizadas em ressurreição. A gente vai fazer tudo para o progresso da fé dos irmãos, para cooperar, para avançar. Ó Senhor Jesus. Ele dá uma explanadinha aqui no final, né, do que a gente leu na semana passada, falou sobre o reino milenar, né, o inimigo vai ser preso por 1000 anos, né, quando houver o reino, ele é a esfera do reino. Depois de 1000 anos ele é solto novamente e ele vem, né, de novo para enganar as nações, para seduzir, né, e aí o Senhor ele vai lá e acaba com tudo, né, rapidamente, né, com o fogo do céu. Ó Senhor Jesus. E mostrando para nós que, né, sempre vai ficar, se a gente não tratar isso de maneira adequada, sempre vai ficar um resquício dessa natureza caída, né, que é facilmente enganada pelo inimigo. Mas a gente precisa permanecer, né, porque nós somos do Senhor, né, só permanece quem é realmente do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para isso ele mostra para nós aqui hoje, né, nós precisamos entregar tudo diante do Senhor. Né, o Senhor veio, né, para assumir um reino, né, o reino do Pai, né, e depois de lidar com tudo negativo, ele vai devolver ao Pai. Ele foi obediente ao Pai em tudo, e nós também precisamos, para que Deus seja tudo em todos, né, para que Deus nos encabece em todas as coisas. Então a gente precisa ter um viver restrito pelo Espírito, né, Senhor. Não adianta você se restringir, não pode isso, não pode aquilo, por causa daquilo outro. Não, você tem que seguir a orientação do Espírito, né, senão nada disso adianta, né, como a gente viu na questão do amor, né? Entrega o meu corpo para ser queimado, eu dou meus bens aos pobres, falo a língua dos anjos, movo o monte daqui para lá, mas sem amor, sem a vida de Deus, sem o Espírito, foi tudo à toa. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né? A gente precisa receber a vida divina. A vida divina precisa assumir o controle no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, para a gente ser vencedor junto com Cristo, né? Sendo arrebatado vivos, ou, né, se chegar a nossa hora, a gente dormir no Senhor, a gente ser ressuscitado também, né, em glória, para irmos diante dele. Ó Senhor Jesus, por isso a gente não pode ficar, né, olhando para as filosofias, para as ideologias do mundo, né, que vão sempre nos atrapalhar a compreender a palavra, a focar nossa mente na palavra. A gente vai ficar ali aborrecido, tomado por essas coisas, discutindo essas coisas que não vão levar a gente a lugar algum, mas que de fato a gente tem que buscar a palavra. A gente tem que buscar a orientação do Senhor. Não vamos distrair nossa cabeça, perder o nosso tempo com essas outras coisas, mas sim que a gente possa levar tudo, né, em ressurreição, né, levando tudo diante de Cristo, né, aquilo que Ele quer nos mostrar, aquela obra que Ele quer fazer em nós. Né. Cristo teve seu ministério terreno, cumpriu todas as coisas, hoje Ele está no seu ministério celestial, e é esse Cristo que nós precisamos hoje, na nossa vida, o Cristo atual, o Cristo que quer tocar na nossa vida hoje, quer fazer de nós úteis diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.
Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.